Betinha, boa noite, minha irmãzinha, a gente se viu hoje, que delícia, Carlinha. Boa noite, Marinilza, Dani, boa noite, sejam muito bem-vindos. Deixa eu arrumar aqui que tá meio... Boa noite, Mari, Dani, boa noite. Paulinho, meu querido, Dri, boa noite. Ai, que delícia, gostoso, né? A nossa segunda-feira, Dri. Vocês estão ouvindo a nossa... a música de paz? Boa noite todo mundo que tá entrando, gente, muito bem-vindo. A nossa segunda-feira é tão esperada, né? Cidinha, minha irmãzinha, boa noite, minha linda. Mi, boa noite, Milene. Boa noite, Betinha, isso mesmo. Gente, enquanto vocês vão entrando, Carlinha, isso, vão pegando a aguinha de vocês, tá? Pra quem tá entrando, pra quem tá... Ritinha, boa noite, pra quem tá começando. Não esqueçam de pegar uma... Rafinha, não esqueçam de pegar ou um copo com água, tá? Que a nossa água aqui vai ser benzida, vai ser fluidificada pelos nossos espíritos, irmãos, nossos mentores, com muito amor, né? A minha garrafinha tá aqui, essa garrafinha eu uso amanhã o dia inteiro. Fafá, boa noite. O dia inteiro amanhã eu vou bebendo ela. Então lembrando que essa água, Andréia, muito bem-vinda, sua linda. Essa água, gente, ela tem que ser individual, tá? Porque cada um de nós precisa de um remédio, né? Então são remédios individuais. Eu preciso de uma cura, né? Ó, a gente tem uma companhia aqui, ó, pro nosso evangelho de hoje, viu, gente? A dona Celina. Renatinho, boa noite, meu querido. Então, lembrando que a água é sua, ninguém pode beber, só você vai beber essa água, tá bom? Então, vamos separando. Ana. Ritinha, lembrei. Obrigada da lembrança. Fabiana, bem-vinda. Bom, enquanto o pessoal vai entrando, gente, vão pegando, cada um vai separando a sua água. Eu vou fazer a nossa leiturinha de entrada no nosso sinal verde do nosso amado Chico Xavier, mensagens do André Luiz. André Luiz foi quem, inclusive, né, gente, quem ainda não assistiu o filme Nosso Lar, assiste, que é um filme muito edificante. A gente aprende muito com ele. Então vamos lá? Lembra que o sinal verde, eu não vou pedir para vocês o par ou ímpar, né? Como é uma mensagem pouca coisa maior, acaba ocupando umas 2 páginas. Então, eu vou abrir naquela mensagem que a espiritualidade que já está aqui presente, tá? Nossos mentores, nossos anjos, quem sabe nossos entes queridos, né? Também já tenho essa data sempre marcadinha. O evangelho, gente, a gente tem que lembrar que não é só a gente que participa. Muitos mentores trazem os seus tutelados, né? Ou seja, Renatinho, boa noite, Rosinha, minha amada. Trazem os seus filhos para assistir com a gente, né? Teve um dos nossos evangelhos. Eu tenho uma amiga que hoje ela não tá aqui com a gente. Ela tem uma mediunidade muito acentuada.
Então ela falou que, e agora eu tenho certeza que também tem, ela via alguns rostos aqui do meu lado prestando muita atenção no que a gente falava, no que a gente aprendia. Então meu coração se enche quando eu sinto isso, quando eu fico sabendo disso. Tá bom? Então vamos lá, gente. Ó, eu vou abrir aqui o nosso sinal verde, tá? Eu abri aleatório, tá? Então é uma mensagem que eu espero que seja um alimento para todos nós. Obstáculos. Diante dos obstáculos, fazer o melhor e seguir para frente. Sempre desapontamos alguém e sempre alguém nos desaponta. Assim como nem todos podem habitar o mesmo sítio, sítio aqui eles querem dizer um lugar, né? Nem todos conseguem partilhar as mesmas ideias. Nunca explodir, gritar, irar-se ou desanimar, e sim trabalhar. Depois de um problema, aguardar outros. O erro ensina o caminho do acerto e o fracasso mostra o caminho da segurança. Vamos lembrar, gente, que nesse mundo que a gente vive, que a gente habita, como a gente sempre fala, é um mundo o planeta Terra é um mundo de provas e expiações. A gente sempre vai estar evoluindo. Como ele falou aqui, resolver um problema, vai vir outro. Toda realização é feita pouco a pouco. Lembrando, gente, que a nossa existência, a nossa passagem por essa terra é um piscar de olhos. Então a gente tem que fazer da melhor forma possível. Dia a dia, de glória em glória. Nos dias de catástrofe, nada de cólera. Cólera aqui, gente, no sentido de raiva ou de acusação contra alguém, e sim a obrigação clara de repormos o comboio do serviço nos trilhos adequados e seguir adiante. Quem procura o bem, de certo que há de sofrer as arremetidas do mal. Eu sempre falo, né, gente, que em dia de evangelho, eu acredito até que aconteça isso com vocês também. A gente acaba sendo, não atacado, mas a gente acaba acontecendo coisas que a gente tem que se centrar e falar não. Esse é o nosso alimento, esse é o nosso combustível. A gente não vai desistir, não é verdade? Plantar o bem através de tudo e de todos, por todos os meios lícitos ao nosso alcance, compreendendo que se em matéria de colheita, se em matéria de colheita Deus pede tempo ao homem, o homem deve entregar o tempo a Deus. Tudo no tempo de Deus. Tudo no tempo de Deus. Se hoje eu tô aflita, aquilo que eu quero vai vir para mim ou não. Deus sabe do que eu preciso. Só Deus sabe. O que eu preciso? Não sei. Eu só vou fazer o meu caminho.
Eu vou andar no caminho reto e as coisas que tiverem que chegar vão chegar para mim na hora certa. Então é isso. Vamos fazer a nossa oração para a gente iniciar. Convido todos vocês a fecharem os olhos, com muito amor no coração. Mentalize a imagem de Jesus vindo na sua direção. Te abraça, te afaga, te entende todos os seus problemas, todas as suas aflições, todos os seus sofrimentos. E a gente vai falar para Ele que a gente está aqui porque a gente te ama, porque a gente precisa de você. A gente precisa de Ti, Jesus, dentro de nós, no nosso caminho. A gente está aqui para nossa transformação. Quando eu me transformo, tudo se transforma ao meu redor. Só depende de mim. Essa energia que a gente está sentindo não é à toa. É a energia de Deus. Jesus dizia: onde tiver 2 ou mais falando de mim, lá eu estarei. Então mentaliza aquela pessoa que de repente não pode estar aqui com a gente, esteja ela onde estiver, no hospital, em casa, do outro lado. E vamos emanar esse amor, essa energia para essa pessoa. E vamos agradecer toda a espiritualidade de luz que está aqui agora nos nossos lares. Vão limpar cada cômodo da nossa casa, cada cantinho de mágoa, de tristeza. E vão fluidificar as nossas águas, colocando o remedinho que a gente precisa. E com essa energia, com esse amor, a gente inicia mais um evangelho de muito amor, dizendo graças a Deus, que assim seja, amém. Amém. É isso. Gente, hoje a gente vai adentrar num capítulo que eu particularmente amo. Então, para quem tiver o evangelho, tá? Para quem não tiver, não tem problema. Pode ouvir, é a mesma coisa. Capítulo 3. Há muitas moradas na casa de meu Pai, dizia Jesus, né? Tá lá na Bíblia. Há muitas moradas na casa de meu Pai. Eu vou ler o item 1 e o item 2. O item 1, gente, é uma passagem da Bíblia muito linda, que fala: que vosso coração não se turbe, não se aflinja. Crede em Deus, crede também em mim. Há muitas moradas na casa de meu Pai. Se assim não fosse, eu já vos teria dito. Porque eu me vou para preparar o lugar. Jesus disse isso pra gente aqui na terra. Porque eu me vou para preparar o lugar. Depois que eu tenha ido e que vos tenha preparado o lugar, eu voltarei e vos retomarei para mim, a fim de que lá onde eu estiver, ali estejais também. Isso está em São João,
capítulo 14, versículo de 1 a 3. Item 2. Diferentes estados da alma na erraticidade. Vamos primeiro explicar o que é erraticidade. A gente ouve muito esse termo na doutrina espírita. Erraticidade não tem nada a ver, gente, com espírito errado, né? Que esteja errado, não. Eu até trouxe, eu vou no Livro dos Espíritos, também de Allan Kardec, gente. Um livro muito bem codificado, onde ele pergunta, lembrando que todas as codificações do Allan Kardec, gente, foram feitas por espíritos de hierarquia elevadíssima, muitos próximos a Jesus. Tem até o Espírito de Verdade, que muitas pessoas falam que é Jesus. Mas ok, isso não importa agora. Então eu vou só explicar para vocês o que vem a ser a palavra erraticidade. Lá no Livro dos Espíritos, na questão número 224, pergunta Kardec: que se torna a alma no intervalo das encarnações? Por exemplo, o que é intervalo de encarnação, gente? Hoje eu desencarno. Eu vou voltar para o plano espiritual, que é onde a nossa verdadeira morada, só que eu vou reencarnar. Repetindo, o que se torna a alma no intervalo das encarnações? Espírito errante, que aspira um novo destino, que espera. Então, o que é o período de erraticidade? O que é o espírito errante? É o espírito que está no plano espiritual, que desencarnou e vai aguardar a sua próxima reencarnação. Isso é erraticidade, que é o que nós todos vamos passar, já passamos por muitas vezes, por muitas existências, de uma para outra. É o intervalo lá do outro lado. Aí tem uma pergunta anexa a essa. Qual pode ser a duração desses intervalos? Responde os espíritos: desde algumas horas até alguns milhares de séculos. Aliás, não há propriamente falando um limite extremo estabelecido para o estado errante, que pode prolongar-se por muito tempo, mas que nunca é perpétuo. Nunca é perpétuo, gente. Se você tiver na sua cabeça agora uma dúvida, é eterno? Não. Mais cedo ou mais tarde o espírito tem que reencarnar. É aqui que a gente evolui, não é lá. Lá a gente aprende. Cedo ou tarde o espírito encontra sempre oportunidade de recomeçar uma existência que sirva à purificação das suas existências anteriores. Então, por mais que o espírito não queira voltar, reencarnar por algum medo, não tem problema. Deus é tão bom, nosso Pai é tão bom, é tão soberanamente bom e justo, que Ele dá esse tempo pra gente, que é o tempo que a gente vai precisar para aprender, para estudar, analisar tudo que a gente fez aqui. A gente não fala sempre, gente, que o planeta Terra é uma escola. Aqui é uma escola. É aqui onde a gente passa pelas provas. Lá no plano espiritual eu vou aprender, eu vou estudar. Por isso que a gente fala, né? Ninguém descansa.
Tem uma passagem do Chico Xavier que ele fala da mãe dele, né, gente? Que a mãe dele falava... A mãe dele era uma mulher maravilhosa, uma católica de coração grande. A Celina tá derrubada aqui no meu colo. E quando ela desencarnou, isso depois, gente, claro, que ela escreveu as cartas, né, pro Chico, psicografou por ele. Ele fala que a mãe dele perguntava assim... Falei besteira, gente, me perdoa, eu tô misturando as bolas. Apaga tudo que eu falei. A irmã do Chico, Luísa, ela desencarnou aos 80 anos. Muito católica, devota, né? E quando ela desencarnou, ela foi recebida pela mãe dela, né? Tanto que ela falava que o Chico tinha problema, que ele era doido, porque ele era espírita, né? A mediunidade dele. Então ele conta que a irmã Luísa perguntou para a mãe: mãe, para onde os católicos vão, né? Então, gente, vamos lembrar, há muitas moradas na casa de meu pai. Nós temos colônias próximas à Terra, ao planeta Terra, que são colônias transitórias, para onde nós somos levados para um tratamento, né? Para depois a gente ir para nossa morada a longo tempo. Então existem moradas, gente, católicas, existem moradas para quem é judeu, para quem é africano. É uma coisa linda. E a mãe do Chico, quando recebeu a filha Luísa, levou ela para uma colônia católica, né? E lá, gente, é um lugar católico, existem igrejas, existem padres, freiras, né? Então ela se sentiu acolhida, ela se sentiu feliz, né? E aí ela falou assim pra a mãe, né, do Chico, Maria João de Deus, falou: filha, agora aqui você vai descansar. Você vai dormir. Realmente ela ia ter que passar por um processo de tratamento, né? Porque até então ela não acreditava na existência futura. Então eles iam fazer um tratamento nela, tudo mais. E aí ela perguntou: mãe, e os espíritas? O que acontece com os espíritas quando eles morrem? Aí a mãe responde assim: filha, os espíritas não têm esse descanso. Eles já vêm aqui e já começam a trabalhar. Aí ela ficou super feliz, pensando assim: bem feito para eles não vão descansar, eles vão trabalhar, né? Então isso é uma passagem muito divertida, né? Porque ela estava feliz porque ela ia descansar. E o espírita não, já chega lá, já tem que trabalhar, já tem trabalho pra gente, né? Mas nem todo espírita, gente, como em toda crença, né? A gente acaba deixando muito a desejar, né? No caminhar com Jesus. Enfim, gente, é isso. Então eu já expliquei pra vocês o que é erraticidade, então eu vou ler. Aí a gente vai conversando sobre o tema, tá? Diferentes estados da alma na erraticidade, ou seja, lá no plano espiritual, quando a gente desencarna, o que acontece com a gente? Você tem alguém que já desencarnou na tua família? Tem, eu tenho certeza que tem. Eu também tenho. Mas a gente vai se encontrar. A gente vai se reencontrar. Por isso a importância da gente estar aqui hoje, aprendendo, pra gente não chegar lá de olhos fechados e não perder um tempo em tratamento, dormindo. Tá? Bom, vamos fazer a nossa leitura.
A casa do Pai é o universo. As diferentes moradas são os mundos que circulam no espaço infinito. Gente, nesse universo de Deus, nesse universo do meu Pai, do nosso Pai, que é infinito, não tem espaço vazio. Não tem espaço vazio. Vou retomar. As diferentes moradas são os mundos que circulam no espaço infinito e oferecem aos espíritos encarnados, que somos nós, moradas apropriadas ao seu adiantamento. Então, quando a gente passar para o outro lado, a gente vai ter as nossas moradas de aprendizagem, de aprendizado. Mesma coisa que a gente faz lá para vir para cá, para reencarnar, a gente está fazendo agora. A gente está se preparando para o desenlace que vai existir para todo mundo. Como eu sempre falo, daqui 100 anos, nenhum de nós vai estar aqui. A gente vai estar lá do outro lado. Ele continua, independentemente da diversidade dos mundos, lembrando, gente, que nós temos vários níveis de mundos, né? Como a gente fala aqui, a Terra é um planeta de provas e expiações, ainda reina o mal. Ainda reina o mal. Só que a gente está passando para regeneração. O planeta vai se regenerar. Aí o mal vai ser menor. O bem vai prevalecer. Independentemente da diversidade dos mundos, essas palavras podem também ser entendidas como o estado feliz ou infeliz do espírito na erraticidade. Segundo ele seja, olha que importante, segundo ele seja mais ou menos depurado, ou seja, evoluído e desligado dos laços materiais, o meio em que se encontra, o aspecto das coisas, as sensações que experimenta, as percepções que possui, variam ao infinito. Enquanto que uns não podem se distanciar da esfera em que viveram, ou seja, pessoas apegadas à matéria, outros se elevam e percorrem o espaço e os mundos. Enquanto certos espíritos culpados erram nas trevas. Culpados por quê, gente? Criaturas encarnadas aqui, que erraram tanto aqui, fizeram tanta coisa errada. Lembrando, gente, que quando a gente vai para o outro lado, não é Deus, não existe castigo. Deus não castiga ninguém. Quando a gente passa para o outro lado, é a nossa consciência que leva a gente pro umbral. Umbral, que são lugares, espaços no plano espiritual de sofrimento, de espíritos que se culpam pelos erros que cometeram. Continuando. Enquanto existem esses espíritos nas trevas, os felizes gozam de uma claridade resplandecente e do sublime espetáculo do infinito. Enquanto, enfim, que o mal, atormentado de remorsos e de lamentações, frequentemente só sem consolação, separado dos objetos da sua afeição, geme sob o constrangimento dos sofrimentos morais. Então, se eu fui aqui na Terra uma pessoa que humilhou, que judiou, arrogante,
esses foram os meus defeitos morais, do outro lado eu vou sofrer 5 vezes mais com a minha consciência. Então, por outro lado, o justo, reunido àqueles que ama, goza as doçuras de uma... Olha a palavra que eles usam, gente. Indizível. Quer dizer, não se traduz em palavra. Felicidade. Jesus não dizia: a felicidade não é desse mundo, a felicidade não é daqui da terra. A verdadeira felicidade. Lá também existe, então, várias moradas. Embora elas não sejam nem circunscritas, ou seja, não são limitadas e nem localizadas. Existem várias moradas, várias. Eu até fiz alguns exemplos aqui. A nossa leitura do Evangelho finalizou, tá? Falando nesse apego, gente, eu vi 2 casos existentes, tá, gente? Nada aqui é invenção, né? Nada aqui aqui não é achismo, aqui é ciência. Teve um político, eu não lembro se brasileiro ou não. Ele exigiu que na morte dele, depois que ele morresse, ele fosse enterrado com o caixão em pé. Porque ele fala que nunca na vida dele ele se curvou para ninguém, não seria na morte que ele se curvaria. Aí a gente fala assim, sabendo que a vida continua, você imagina um espírito desse, vendo a vergonha, ele passando aquela vergonha de exigir que o caixão dele fosse enterrado de pé. E um outro caso que também me marcou muito, um americano, gente, um americano. Sério, Ritinha, sério. Um americano, ele era mas tão apegado ao carro dele, ao carro, que ele pediu para que ele fosse enterrado dentro do carro. Atenderam à vontade dele. Ele desencarnou, deixaram o corpo dele dentro do carro, abriram, né, o jazigo. Jazigo que fala, né? Do tamanho de um carro. Enterraram a mesma coisa. Imagina a consciência desse irmãozinho olhando. Como eu sou idiota, como eu fui idiota. Como eu fui imbecil de agir dessa forma. Ele não pôde levar o carro dele. A gente não leva nada. O que a gente leva? A nossa moral. O que a gente está fazendo agora. Então eu fiz algumas anotações, gente, e a gente vai conversando, tá? A gente tem o costume, né, gente, isso é muito comum, de santificar quem desencarna, seja amigos, parentes. Passou pro outro lado, virou santo, virou anjo. Aí a gente já começa a pedir coisa para eles, a gente já começa a pedir ajuda. Meu pai, me ajuda, você tá em cima, me ajuda. Quando a gente desencarna, gente, quando a gente passa pro outro lado, a gente leva as mesmas condições morais que a gente tem aqui. Se hoje eu passei um dia feliz, eu desencarno hoje, eu vou chegar do outro lado feliz. O inverso é a mesma coisa, só que eu não vou virar santa. Ninguém vira santo, gente. Quando passa pro outro lado, a gente só deixa isso aqui, ó, a nossa veste, esse uniforme.
o espírito continua mais vivo do que nunca. Quantos relatos de espíritos doentes fisicamente que passam para o outro lado, se sentem mais vivo do que nunca. Mãe do Chico. Tem um livro dele, gente, chama Cartas de uma Morta. Cartas de uma Morta, do Chico Xavier. São as cartas que ele psicografou da mãe dele. Ela fala, ela estava no enterro dela. Ela desencarnou, doente, né? Jovem. O Chico tinha 5 anos, de 4 para 5 anos. O Chico nasceu em 1910, ela desencarna em 1915. Ela fala pro Chico: eu estava mais viva do que nunca e eu vi os meus filhos chorando e eu estava viva. Só que não virou anjo. Se eu desencarno uma pessoa boa, eu vou continuar sendo boa do outro lado. Se eu desencarno uma pessoa ruim, uma pessoa má, uma pessoa amarga, uma pessoa rancorosa, eu vou chegar do outro lado do mesmo jeito. Do mesmo jeito. Por isso que a gente tem que começar a desmistificar, gente, esse lado espiritual. Não existe nada sobrenatural. Tudo que é de Deus é natural, leis naturais. Essa palavra sobrenatural não existe mais, pelo menos entre nós que acreditamos na vida futura. Não existe sobrenatural. É tudo muito natural. São as leis de Deus. Então, todas as nossas qualidades e defeitos nos acompanham. A nossa felicidade lá vai depender da nossa vivência aqui. Né? O esforço, gente, os esforços que a gente fizer aqui na Terra, agora, né? Vivendo no bem, no correto, no justo, é o que a gente vai viver do outro lado. Aliás, mais ainda, a alegria que a gente vai encontrar lá, gente, vivendo no bem aqui, seguindo o caminho de Jesus, a alegria é desproporcional da alegria daqui, é muito maior. Aí o que acontece? A maioria de nós, gente, chega do outro lado e começa a se dar conta que a gente não cumpriu nem a metade do que a gente planejou. Mais uma vez, lembrando, antes da gente reencarnar no ventre da nossa mãe, que a gente ficou lá no plano espiritual, estudando, melhorando, planejando o nosso retorno, sempre auxiliados por nossos mentores, por espíritos benfeitores. Então a gente faz um planejamento, né? Só que quando a gente chega aqui na Terra, o que acontece? Vem esse turbilhão de felicidades efêmeras da Terra que corrompe a gente. A gente acaba deixando de cumprir pelo menos metade daquilo que a gente cumpriu. Ah, Paula, mas como eu vou saber o que eu pedi? Sente no teu coração. Na dúvida, vai no coletivo fazer o bem, ajudar, começando na tua família, que é o primeiro núcleo
que a gente se depara. São os primeiros resgates na nossa família. E aí vai indo. Acabou. Andando na linha do trem, você já está fazendo o correto. Então a gente percebe isso, que a gente não fez nem a metade. E aí vem o julgamento, né? Quando a gente chega lá do outro lado, a culpa. Porque é a nossa consciência livre do corpo físico que nos leva para o umbral. Do outro lado, gente, não existe juiz. Não existe juiz. Não existe julgador. Nós somos os nossos juízes. Nós. André Luiz, para quem assistiu o filme, para quem leu o livro, ele passou 8 anos na região umbralina. 8 anos. Ele foi um médico. Ele foi um médico, né? Se eu não me engano, eu não sei se foi interior de... Oi, Dani, bem-vinda, minha irmã. Eu não lembro se foi São Paulo ou Rio de Janeiro. Agora me deu branco. Me deu branco, gente. André Luiz, acho que era do Rio. Se alguém lembrar, me fala aqui. Então, ele era um médico, mas ele era um médico muito arrogante. Ele não fazia caridade. Além dos maus hábitos que ele tinha alimentares, ele bebia. Então, quando ele desencarna, a consciência dele mesmo leva ele pro umbral, que é o inferno, modo de dizer, né, gente? Umbral. E ele ficou por 8 anos. E se vocês forem lembrar, o que acontece, gente? O livre-arbítrio é uma coisa tão linda, tão linda. Deus é tão sábio nas suas leis, que o tempo todo, gente, no umbral, os espíritos de luz passam por ele para tentar resgatar. Só que nunca, gente, nunca os espíritos de luz vão abordar um espírito sofredor. Sabe por quê? Porque ele tem que pedir, ele tem que ter o tempo dele. Sabe quando a gente fala, você fala assim, meu Deus, mas eu ajudo a pessoa, ela não quer ser ajudada? É isso. Então o que eu faço? Eu falo, ó, eu tô aqui. Quando você precisar de ajuda, é só chamar. Quando você estiver pronta para ajuda, me chama. Eu tô aqui. É isso. É o que acontece nos umbrais espirituais. Então, ninguém veio aqui, gente, a passeio, ninguém veio aqui de férias. A gente está aqui para se transformar, para melhorar, para deixar para trás as nossas más tendências. Outra dica. Puxa vida, eu sou uma pessoa tão nervosa, eu sou uma pessoa tão orgulhosa, tão egoísta. Opa! Tá aí onde eu preciso melhorar. Então, se hoje eu sou assim, numa existência anterior, eu era muito pior. Então, eu tô vindo caminhando nas existências para me melhorar. Rio de Janeiro, a Andréia tá falando aqui pra gente. Rio de Janeiro. Obrigada, Andréia. Eu tava na dúvida se era Rio ou São Paulo. Rio. Então, pronto. Eu já sei o que eu tenho que melhorar. Eu já sei um caminho a tomar. E prestando atenção.
como vão vir provas para mim, lembrando que nós estamos numa escola, como vão vir provas para mim, sempre referente à minha má inclinação. Se eu sou uma pessoa que eu não tenho paciência, impaciente, vai acontecer sempre as mesmas coisas. Me testando. Até eu passar por aquela prova com amor, com bondade, com paciência, com resignação. E aí, se a gente quiser chegar num grau superior rápido, a gente tem que estudar. Passar pelas provas com nobreza, com sabedoria, como a gente falou até agora, e dignidade. Todos nós pedimos, lembra disso, gente? A gente ouve muito assim, principalmente de filho, né, gente? Eu não pedi para nascer. Quando você ouvir isso do seu filho, você fala assim, pediu e implorou, você pediu de joelhos. Existem, gente, 3 vezes mais espíritos desencarnados querendo reencarnar aqui, pedindo, implorando para vir para cá, para se melhorar. A Dani fala, o Paulinho, o filho dela, fala isso. Então vamos aproveitar a nossa estadia aqui na Terra. Vamos aproveitar. Vamos agarrar essa oportunidade com unhas e dentes. Porque quando a gente for, eu vou olhar quanta coisa eu deixei de fazer. Eu vou ter que deixar para uma próxima. Então vamos fazer agora. Paulo fala, André Luiz foi o nome atruído por Chico Xavier, um dos espíritos mais isso mesmo. O Chico, o Paulinho, o Chico fala que André Luiz não é o nome verdadeiro dele. Poucas pessoas sabem ou não sabem. André Luiz acho que não quis dizer o nome verdadeiro dele, enfim. Foi um dos espíritos que mais ajudou nas obras nas obras literárias espíritas. Atribuído, isso mesmo, Paulinho, Então, a gente fala assim, a gente pediu para reencarnar de joelhos. Então, se a gente tá vendo que a gente tá errando, vamos melhorar. A gente vai errar de novo. Não, vamos mudar. Pessoas que são muito ligadas e apegadas às coisas materiais, às paixões aqui da Terra, vão sofrer muito por esse apego. E sequer, presta atenção, gente, e sequer conseguem perceber que desencarnaram e assim permanecem presas aqui nas suas posses, nos seus desregramentos. Então, por exemplo, se eu sou uma pessoa apegada a vícios, a droga, a bebida, ao sexo desregrado, quando eu desencarnar, eu vou ficar presa aqui com isso. Às vezes eu não vou nem saber que eu desencarnei. São os nossos amiguinhos obsessores, nossos irmãos sofredores que ficam aqui, influenciando a gente. Me perguntaram, Paula, quando a gente desencarna, a gente já encontra nossos familiares? Depende. Vamos lá. André Luiz. A mãe dele já tinha desencarnado há um tempo, ela já estava há um bom tempo no plano espiritual, que serviu de adiantamento para ela. Então ela foi melhorando, progredindo. Então ela chegou, inclusive ela já estava habitando uma colônia muito mais elevada.
mais elevada que ao nosso lar, que é para onde o Chico foi. Desculpa, o André foi. Só que, vamos lembrar, ele passou os 8 anos no umbral. Então ele desencarnou desequilibrado, atormentado. Ele não iria encontrar com a mãe dele desse jeito. Quando ele encontrou com a mãe dele? Quando ele se restabeleceu, quando ele se equilibrou. Só que a mãe dele estava o tempo todo com ele, gente. O que acontece? Quando a gente está do outro lado, o espírito inferior é como onda de rádio. Onda de rádio. Uma rádio não tem a mesma onda. Então o espírito inferior, ele não consegue enxergar o superior, a não ser que ele se deixe enxergar. Agora, o superior, o tempo inteiro, enxerga, visualiza. Então, o André Luiz não conseguia enxergar a mãe dele, mas a mãe dele estava do lado dele o tempo todo. Ela apareceu para ele na hora certa, no momento certo. Então, daí a importância da nossa evolução, da nossa melhora, para a gente do outro lado reencontrar os nossos entes queridos o mais rápido possível. Lembrando, hoje inclusive eu comentei com um grande amigo meu que a nossa família espiritual vai se tornando cada vez maior. Cada vez maior. A gente vai se encontrar do outro lado com os que nos foram afins. Então, no plano espiritual, gente, lembrando, no plano espiritual, a gente convive com aqueles que a gente tem afinidade. Aqui não. Aqui a gente é obrigado a conviver com aqueles que a gente machucou, que a gente prejudicou. Por isso a gente fala assim, puxa vida, eu não me dou bem com a minha mãe, ou eu não me dou bem com meu pai, ou, né? Porque a gente já teve treta lá atrás, então a gente tem que conviver sim. Buscar o amor, buscar o perdão, aí a gente se liberta. Só que lá em cima, a gente vai conviver com quem a gente tem afinidade. Eu coloquei alguns itens aqui para não esquecer de falar para vocês. Enfim, o que a gente está fazendo aqui agora, a gente está se preparando para a grande viagem, não é? O que a gente faz aqui toda segunda-feira, a gente está se preparando para a grande viagem. Sobre a prece, gente, quem está do outro lado, a prece, a oração é algo muito poderoso. Se você tem alguém do outro lado, conversa, boas lembranças, boas energias, isso tudo chega. Chega como a matemática. Lembrando, gente, isso tem que deixar muito claro. Nós somos espíritos dentro de um corpo. Nós não somos um corpo com espírito. Nós somos espíritos. Nós somos espíritos. Eu sempre falo, eu estou Paula, eu não sou Paula. Eu já tive várias outras vidas, assim como eu vou ter várias outras. Então nós estamos Dani, nós estamos Marinilza, eu estou professora de educação física. E esse é o nosso futuro, se amar, se amar. Ai, tem tanta coisa que eu quero falar, gente, já vai dar 1 hora de live. Outra coisa que me perguntaram, Paula, é sobre pessoas aqui na Terra
que são paralíticas, cadeirantes, que vegetam, como vão desencarnar? Como vão desencarnar? Como que um preso sai da prisão livre? Como que um doente sai do hospital quando ele tem alta? Curado. Então aquele corpo que não deixava ele andar vai ficar aqui. Ele vai estar livre. Ele vai estar livre. Ele vai viver a verdadeira vida. Que é o que a gente fala. A verdadeira vida, a gente não é aqui, é lá. A pessoa que tem um braço amputado aqui, a pessoa que tem um braço amputado, teve um braço amputado, como ela vai chegar do outro lado? Também vai depender da evolução espiritual dela aqui. Se ela for uma pessoa apegada ao corpo, à matéria, esse espírito vai sentir dor. Mas é uma dor, gente, que não é do espírito, é do perispírito. É um assunto para uma outra live. Mas ele vai sentir dor. Mas é uma dor da consciência dele. Quando puder, fala sobre pessoas que não tiveram filhos por opção, com tantos espíritos precisando reencarnar. Não se sinta culpada, Rita. A gente fala, me lembra numa próxima live a gente fala sobre isso. Um exemplo rapidinho, gente, o caso da Ivone do Amaral Pereira. Ela foi uma espírita, gente, uma médium excepcional, do garbo do Chico Xavier. Inclusive, eles viveram mais ou menos na mesma época. Ivone Pereira do Amaral foi uma criatura aqui na Terra, gente, que ela serviu de tanto bem. Ela psicografou, inclusive, Memórias de um Suicida, é dela. Ela teve depoimento de uns 4, 5 suicidas nesse livro, tá? Memórias de um Suicida. Enfim, porque Ivone Pereira do Amaral, gente, ela é suicida recorrente. Ela foi suicida por várias encarnações. Essa foi a última dela, que ela não foi. Ela veio para ajudar. Ela se sentia atraída por pessoas, inclusive espíritos suicidas perdidos aqui na Terra. Tem um caso dela muito interessante, eu vou tentar contar rapidinho, gente. No Rio de Janeiro, ela foi atraída para uma casa distante, eu não me lembro a cidade agora, num campo, uma cidade antiga, meio alemã, sabe, com uma casa estilo alemã, onde morava um casal. E ela conversou com esse casal, ela estava de passagem e ela pediu abrigo para esse casal nessa casa. Ela não entendia o porquê, ela foi tão atraída por aquela casa. E aí, esse casal deu um quartinho para ela dormir no sótão. E ela ouvia pancadas vindas lá do porão. Ela foi. E ela perguntou pro casal se eles ouviam as pancadas. Mas eram pancadas, gente, pancadas que ensurdecedores. Quem tem mediunidade sabe que barulho incomoda muito, mais do que visão. Esse casal não ouvia nada. Quando ela chegou no porão, ela viu um espírito todo ensanguentado, todo machucado. Espírito suicida. Ele se matou. Era um alemão, há séculos. Ele estava lá, preso.
Não conseguia sair de lá, preso àquela casa. Ah, Paula, mas por que ensanguentado? Porque ele se sentia do mesmo modo que ele se suicidou. É como ele vivia lá. Consciência dele. Consciência. Eu vou resumir. Ivone do Amaral Pereira. Começou a ler o Evangelho. Foi onde ela começou a acessar ele. Começou a ajudar ele. E tinha momentos, ela tinha que tomar muito cuidado, porque a energia de suicida dele tentava pegar ela, mas sem querer, sem a intenção dele. Mas ela tinha que tomar cuidado, porque ela já era suicida. Mas ela conseguiu salvar esse espírito. Como? Amor. Ela ficou por 1 ano naquela casa para ajudar esse espírito a se libertar e conseguiu. Então, o que quer que seja que a gente esteja passando, que você esteja passando, calma. Tudo no tempo de Deus. Acalma o coração. Vamos abrir a nossa visão, vamos passar a ter olhos da alma, ouvidos da alma, para o bem, para a caridade. Vamos plantar aqui para a gente colher lá. E assim a gente finaliza mais um evangelho, gente. Existem outros casos, vamos deixar para uma próxima, eu conto, me cobra, eu conto, tá? Mas é isso, vamos para nossa prece. Fechamos nossos olhos. Somos muito gratos, Senhor Jesus Cristo, nosso amado Mestre, nosso guia. A gente está aqui porque te ama e a gente promete que a gente vai se esforçar para seguir o teu caminho. A gente está aqui prometendo. E a gente tem aqui a nossa nuvem de testemunhas que estão ouvindo o que a gente está prometendo. E a gente vai levar esse amor, esse conhecimento para o maior número de gente que passar por nós. Independente do que essas pessoas façam para nós, a gente vai devolver com amor, nunca com vingança. Porque o Senhor esteve aqui nessa terra para nos ensinar. O Senhor passou por tudo, e nos ensinou o amor. É isso que a gente está aqui aprendendo. Agradecemos a espiritualidade que já fluidificou as nossas águas, finalizaram o tratamento, finalizaram os passes, higienizaram os nossos lares. E assim a gente inicia mais uma semana que vai ser maravilhosa, abençoada, iluminada, trazendo todas as nossas respostas. A gente finaliza mais um evangelho de muito amor, dizendo graças a Deus. Que assim seja. Amém. Amém. Amém, gente. Vamos preparar para nossa selfie? Vamos preparar para nossa selfie, gente? Para quem entrou hoje, a gente faz uma selfie, faz um clique no seu celular, tá? Ou no seu computador. Posta no Instagram, me marca e eu reposto, tá bom? A Celina tá derrubada aqui no meu colo, gente.
Eu não vou nem pegar ela pra gente fazer a selfie. Vamos fazer nós mesmo? Tá bom? Então vamos lá, prepara pra selfie. No já. 1, 2, 3, já. É isso, gente. Gratidão, gratidão. Vamos caminhar junto. Vamos olhar o outro diferente. Com amor. Mesmo que a gente receba ingratidão, mesmo que a gente receba mágoa, vamos emanar amor, luz para essa pessoa. Tá bom? Uma ótima semana, gente, carregada de muita energia, muito combustível bom, tá? A gente na segunda-feira, Deus quiser, vai estar aqui, Ele quer sempre. Essa ajuda a gente vai ter sempre, tá bom? Então é isso. Fiquem muito com Deus. Acredita. Acredita. Entrega a sua vida na mão dele e faz a sua parte. Beijo, gente. Amigas, amigos, amo vocês do fundo do meu coração, tá? Um beijo. Até semana que vem. Tchau. Beijo. Se cuidem.